Os planos do Senhor não são frustrados. O que Ele diz e o que determinou dá força e esperança. Olá pessoal, aqui é Marcelo Bonfá. Sejam bem-vindos ao Tempo de Restaurar. Esse espaço online onde eu estarei compartilhando com vocês informações que te ajudem a compreender as Escrituras Sagradas o mais próximo possível da perspectiva em que a mesma foi originalmente escrita e posteriormente transmitida aos santos do primeiro século. Esse é o primeiro de muitos vídeos, entre outros materiais, que eu pretendo estar disponibilizando aqui. Nesse vídeo eu não vou tratar de nenhum assunto bíblico de forma específica. O meu objetivo é compartilhar com vocês algumas situações que eu vivi nos últimos anos que me conduziram aonde eu me encontro hoje com relação à minha visão bíblica e, por consequência, me motivaram a criar esse espaço. É uma breve história de como tudo começou nessa minha nova caminhada de fé. Eu espero que vocês apreciem esse vídeo Recomeçar. Eu quero recomeçar. Como eu já disse, meu nome é Marcelo Bonfá, eu sou casado, sou pai de 2 filhos. Eu nasci e fui criado em um lar batista, e essa é a base doutrinária cristã na qual eu fui educado e da qual eu fiz parte durante quase 30 anos da minha vida. Há cerca de 10 anos atrás eu me mudei para a Europa, e essa mudança trouxe consequências significativas no meu relacionamento com Deus, na minha visão religiosa de um modo geral. A minha perspectiva com relação ao estudo da Bíblia e a aplicabilidade da mesma na minha vida sofreu uma mudança radical. Pelo menos 2 aspectos que vivi nos últimos anos foram fundamentais nesse processo de mudança de perspectiva bíblico-religiosa, se posso dizer assim. O primeiro ponto que causou um grande impacto na minha vida foi a oportunidade de poder conviver com pessoas, com outros povos, diariamente, com pessoas que falam outras línguas, que cresceram em diferentes culturas e que foram educados em outro sistema religioso. Eu havia passado 30 anos da minha vida no interior de Minas Gerais. A minha visão da realidade do mundo se resumia àquilo que eu vivi, me haviam ensinado, ou eu havia visto na TV, em livros, revistas ou jornais. Eu acreditava que essas informações que eu possuía eram mais do que suficientes para me fornecer uma boa compreensão da verdade do mundo como um todo. Vivendo em meio às mais diferentes culturas, aprendendo outros idiomas, convivendo diariamente com pessoas das mais diferentes religiões, desde muçulmanos radicais até judeus ortodoxos, além de hindus, sikhs, budistas, esotéricos, ateístas, pessoas que declaravam manter contato físico e visual com seres de outros planetas e uma enormidade de outras religiões que eu nem mesmo sabia que existiam, eu pude concluir que o mundo era muito maior do que eu imaginava e que existiam verdades que iam muito além do meu conceito pessoal de verdade, que era limitado pelas informações que eu possuía. Eu aprendi com isso que a falta ou o acesso a determinadas informações podem nos levar a conclusões completamente diferentes uns dos outros e, portanto, antes de rejeitar a verdade de alguém, eu devo, no mínimo, ser capaz de ouvir e examinar aquilo que me está sendo apresentado. Eu aprendi a importância de ouvir diferentes opiniões e de examinar diferentes pontos de vista, especialmente aqueles que são contrários aos meus. Isso não quer dizer que eu os aceitarei, mas seguramente novas informações aumentam bastante o leque de opções a serem consideradas, nos forçando a fundamentar de maneira consistente as nossas próprias opiniões, o que seguramente nos aproxima mais da verdade. Pensa comigo, se nós escutarmos apenas pessoas que pensam como a nossa verdade jamais será testada. Sendo assim, nunca saberemos se as nossas convicções estão realmente baseadas em um fundamento sólido. Nós só realmente conhecemos aquilo que dizemos conhecer quando somos testados. As experiências vividas nesses últimos 10 anos me levaram a entender que, na verdade, o monstro nem sempre é tão feio quanto os outros pintam e o santo nem sempre é tão puro quanto nos fazem acreditar.
O segundo ponto que me causou grande impacto na minha vida e na maneira como eu vejo as Escrituras hoje em dia está relacionado à necessidade que eu tive de assumir de forma mais direta a responsabilidade de educar a minha família nos caminhos do Senhor. Na verdade, esse é o plano de Deus para todo pai e mãe. Mas muitas vezes nós acabamos por transferir essa responsabilidade para a instituição religiosa que nós fazemos parte. Todo bom cristão conhece muito bem o texto de Provérbios 22:6, que nos diz: ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, e até quando ele ficar velho, ele não se desviará dele. Nós sabemos da nossa responsabilidade, mas na sua grande maioria, os pais têm interpretado esse texto de maneira que o cumprimento de tal responsabilidade é acordar o seu filho no domingo pela manhã para levá-lo à escola dominical, ou forçá-lo a frequentar os cultos onde pessoas treinadas os dirão no que eles devem acreditar e como eles devem viver suas vidas. Eu agradeço muito que as barreiras linguísticas e culturais não permitiram que eu me acomodasse dentro dessa realidade, forçando-me a exercer o papel que Deus espera que todo pai e mãe desempenhe. Para mim, educar minha filha nas coisas de Deus, principalmente pelo local onde estamos vivendo já há mais de 6 anos, Londres, na Inglaterra, é um desafio muito grande. Aqui é a terra do evolucionismo, do ateísmo, do materialismo, do feminismo, do humanismo e de todo tipo de ismo e de filosofia que rejeita a existência de um Deus que exerça autoridade sobre as nossas vidas. Para se ter uma ideia, além de ter que conviver com colegas de classe das mais diferentes religiões do mundo, e muitos deles sendo educados desde a infância para rejeitar a existência de Deus, a minha filha tem que lidar com o fato que a sua própria professora de religião é ateia. Isso mesmo, parece até brincadeira, mas a professora de religião não acredita em nenhuma religião. E é dentro desse contexto, desse cenário, que eu, com a minha mente já anestesiada, domesticada pelos anos de doutrinamento que me convenceram de que tudo que a minha denominação me ensinou era absolutamente verdade, tentava explicar a Bíblia para minha filha, uma criança que por natureza são questionadoras, e agora ainda mais, por ser bombardeada e influenciada constantemente por uma filosofia e cultura extremamente racionalista que exige resposta para tudo. Se por um lado isso gerava um pouco de desconforto, por outro lado isso foi muito bom, porque nos forçou e tem nos forçado constantemente a buscar conhecer com mais profundidade aquilo que nós declaramos acreditar. Eu me lembro que nós iniciamos a leitura da Bíblia por Gênesis, e logo que chegamos em Êxodo, as coisas começaram a ficar complicadas. Eu segui a cartilha que eu cresci nela, ensinando que certas coisas que Deus declarou serem santas não eram mais tão importantes e podiam ser tratadas como algo comum, enquanto coisas que Deus declarou serem abomináveis se tornaram parte integrante da vida e do dia a dia do seu povo, sendo então consideradas santas, puras, agradáveis e desejáveis. Estranho, não é? Pois é. Ao mesmo tempo que ela achava aquilo tudo meio confuso, eu também comecei a me convencer disso. Meu cérebro, que há muito tempo estava adormecido para assuntos religiosos, meio que pegou no tranco. E eu comecei a pensar e a questionar. Será que existe uma explicação diferente daquela que eu conheço? Será que existe uma verdade além da minha, algo que traga mais harmonia à totalidade dos escritos bíblicos? Se nós formos honestos com nós mesmos, nós temos que admitir que existe uma grande dificuldade em harmonizar o Novo e o Velho Testamento. É como se estivessem falando de um Deus completamente diferente. Em um determinado período, ele é um Deus extremamente punitivo, cheio de regras e normas, o Deus da lei, que se forem ignoradas trazem repentina destruição. Mas como que num passe de mágica tudo isso desaparece, e ele se torna o Deus do amor, da benevolência, o Deus da graça. Em um momento, ele inspira seus profetas a declararem a sua lei como santa, perfeita, verdadeira, eterna, liberadora, refrescante, prazerosa e etc. Em outro momento, ele inspira alguém a supostamente afirmar que a sua lei é sinônimo de maldição e morte. Ela é um peso que nos aprisiona e escraviza,
algo que necessariamente deveria ser rejeitado e abolido. Para pensar. Justamente o povo que Deus disse amar, o povo que Ele escolheu entre todas as nações da terra, o povo da promessa, a menina dos olhos de Deus, foram aqueles que foram vítimas do suposto governo restritivo e sanguinário do Deus do Velho Testamento. Aí, quando o próprio Deus se faz carne, Ele escolheu um outro povo para provocar ciúmes ao seu povo escolhido. Mas esse segundo povo vai provocar ciúmes no primeiro povo, não tendo que cumprir nenhuma das restrições, regras e normas que os massacraram durante 2000 anos de história. A vida é extremamente mais fácil. Ninguém precisa se preocupar com regras e normas. Basta acreditar e amar, e você viverá uma vida próspera e abundante. Mas o mais incrível não é isso. Em um determinado período no futuro, o Deus feito carne voltará para reinar sobre o seu primeiro povo, sobre a menina dos seus olhos, sua primeira esposa, o povo a quem ele jurou amor eterno. Ele estabelecerá então seu reino milenar de justiça. E neste período, todas as regras e normas extremamente punitivas do passado vão voltar a valer. Ele vai reger a terra com cetro de ferro. Mas o segundo povo, o povo da vida mansa, vai ser retirado da terra e levado para viverem uma vida gloriosa no céu, caminhando em ruas de ouro, onde não sofrerão nenhuma consequência de tudo isso. Sinceramente, se isso é a prova do amor de Deus a Israel, eu não sei mais o que é ódio. Simplesmente, isso não faz nenhum sentido. E nós sabemos disso. Mas por não termos respostas suficientes para resolver essas supostas contradições, nós decidimos simplesmente ignorá-las e fingir que elas não existem. Ou nos contentamos com as respostas fabricadas pelos teólogos do passado, que criaram termos teológicos extra-bíblicos com o objetivo de tampar os buracos do grande queijo suíço que a teologia deles fez a Bíblia se transformar. Foi para tentar resolver este problema que termos como tempo da lei, tempo da graça, lei cerimonial, lei moral, Israel terreno, Israel espiritual e diferentes dispensações, entre outros, foram introduzidas na nossa fé. O objetivo desses termos é tentar explicar que certos textos se referem ao Israel terreno, nação de Israel, enquanto outros se referem ao Israel espiritual, a igreja, que Deus tem uma maneira de tratar com o Israel terreno e outra com a igreja, que Ele estabeleceu uma lei para Israel e outra para a igreja. O grande problema é que você não encontra nenhum destes termos nas Escrituras. Para você entendê-los, você terá que fechar sua Bíblia e abrir os livros dos grandes teólogos do passado. Mas a partir daí, nós temos que ter consciência que a fé que estamos construindo não é fruto unicamente da fonte de água pura que é a palavra do Deus vivo, mas uma fé gerada a partir da cisterna, onde a água é passada pelo filtro da interpretação destes homens e de suas denominações. E isso é muito, muito sério. Durante esse período de estudo e muito questionamento junto à minha filha, a Bíblia foi se transformando em um grande quebra-cabeça onde aparentemente faltavam muitas peças. E foi aí que, meio que por acidente, eu me deparei com uma visão das Escrituras completamente diferente daquela que eu conhecia. Uma visão que seguia a interpretação da Bíblia o mais próximo possível do modelo original em que o texto havia sido transmitido. Considerando com extrema seriedade o contexto que envolveu todo o período da sua formação, uma visão segundo as origens ou raízes hebraicas da fé cristã. A princípio tudo parecia meio estranho para mim. E com certeza, se não fosse pelo choque cultural pelo qual eu tinha passado nos últimos praticamente 10 anos, eu teria corrido à primeira livraria evangélica em busca de algum livreto que me ensinasse a rejeitar aquela visão. Afinal de contas, é assim que fomos treinados a fazer. Não escute, não analise,
Se não é conforme a nossa doutrina, de acordo com a nossa denominação, com certeza é uma heresia que deve ser rejeitada. Não é isso que normalmente nós fazemos? Provavelmente você que está me escutando, assim como eu, já teve alguns daqueles livretos que te ensinam a combater outras visões religiosas do tipo 20 razões porque não sou espírita, os erros do testemunho de Jeová, respondendo aos sabatistas, mormonismo e as suas heresias, e etc. e tal. E por favor, não me entendam errado. Eu não sou contra adquirirmos conhecimento para expor à luz das Escrituras certos ensinamentos que aparentemente são contrários às Escrituras. O que me preocupa é que muitas vezes nós sabemos mais o porquê nós não acreditamos em algo do que sabemos o porquê nós acreditamos e praticamos aquilo que praticamos. Nós apontamos o dedo para o erro da crença de alguém, mas quando toca a nossa própria crença, a única convicção que nós temos é a de que se o pastor falou, o padre falou, ou especialmente se o Papa falou, com certeza está certo. Mesmo que eu não seja capaz de defender com solidez bíblica aquilo que eu acredito. Pois é, mas eu não agi assim. Eu resolvi escutar e examinar antes de julgar. E por mais estranho que pareceu de início, por mais que, assim como em todo movimento onde o homem está envolvido, existem pessoas sérias e também existem os lunáticos, essa nova perspectiva de buscar entender as Escrituras dentro do seu contexto original demonstrou fazer muito mais sentido do que tudo que eu já havia escutado antes. Eu tive que reaprender a ler as Escrituras Sagradas sem o auxílio das lentes denominacionais que me haviam sido impostas por toda a minha vida cristã. Para mim foi um recomeço, um redescobrimento das maravilhas da palavra viva e perfeita do nosso Deus. A Bíblia se tornou muito mais real, mais clara, mais viva do que nunca. As aparentes contradições e incoerências foram ajustadas. As peças do quebra-cabeça foram encontradas e se encaixaram com perfeição, formando uma figura completa e harmoniosa, de Gênesis a Apocalipse. Eu não quero com isso desmerecer tudo que eu aprendi na igreja cristã. Muito pelo contrário. Foi ali que eu recebi a informação mais importante da minha vida, que é a de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ali eu aprendi que Deus me amou, mesmo quando eu estava em trevas e por natureza era seu inimigo e unicamente merecedor da sua ira. Mesmo nesse estado, unicamente pela sua graça, Ele providenciou para mim o resgate que possibilitou a minha reconciliação com Ele. Eu tenho consciência que, além dessas, existem muitas outras grandes verdades na mensagem pregada pela igreja cristã. Mas hoje eu não ignoro o fato de que existem muitos problemas que precisam ser tratados e reajustados à luz da verdade, que é a palavra de Deus. É evidente que a reforma, iniciada com Lutero, trouxe grandes benefícios para a teologia cristã. Isso não pode ser ignorado de maneira nenhuma. Mas eu acredito que nós estamos vivendo um período tão especial quanto aquele. Um tempo de restauração daquela fé, uma vez entregue aos santos, conforme escrito em Judas capítulo 1, versículo 3. Uma fé que produziu um povo de Deus unido como nunca mais pôde ser visto desde os primeiros anos após a morte e ressurreição de Jesus. Mas para vivermos aquela realidade, nós temos que buscar entender o que aquele povo realmente acreditava. No que consistia o Evangelho do Reino, a verdadeira mensagem de boas novas vivida e ensinada por Jesus durante todo o seu ministério e posteriormente comissionada aos seus discípulos que fosse pregada a todas as nações da terra. Esse é o propósito desse espaço. Após mais de 4 anos estudando e examinando as Escrituras dentro da perspectiva da raiz hebraica da fé cristã, eu me sinto na responsabilidade de proporcionar aos meus amigos, familiares e todos aqueles que têm interesse em se aprofundar no conhecimento da Bíblia, acesso a informações que te ajudem a compreender as Escrituras Sagradas dentro da perspectiva que seus autores a escreveram, levando em consideração todos os aspectos contextuais que os influenciaram,
tais como questões históricas, linguísticas, culturais, filosóficas e religiosas. A minha esperança é que, com tais informações, vocês possam resolver as aparentes contradições que existem na Bíblia, te ajudando a consolidar seu conhecimento bíblico e sua fé em Jesus. Para isso, sua fé será confrontada. Seu sistema de doutrina será desafiado. Mas eu tenho certeza que, ao final, mesmo que você não concorde com a visão que lhe será apresentada, o resultado será o fortalecimento do seu relacionamento com Deus. Desde já eu quero deixar claro que o meu intuito não é ofender a crença de ninguém, mas tenho consciência que algumas informações podem parecer ofensivas. Se for o caso de eu disser ou apresentar algo que lhe seja ofensivo, por favor, manifeste misericórdia sobre mim, pois meu objetivo é apenas apresentar aquilo que tenho aprendido e creio. Eu tenho plena consciência que você tem todo o direito de discordar de mim e viver segundo as suas convicções com a mesma veemência que eu tenho de discordar de você e viver segundo as minhas convicções. Acima de qualquer coisa, eu te peço, examine tudo que você verá aqui nesse espaço. Nunca tome nenhuma das minhas palavras como verdade antes que você seja capaz de comprovar por você mesmo, na palavra de Deus, se é ou não é assim. Eu não quero que você troque de cisterna e venha beber do meu filtro. Eu quero te incentivar a assumir a sua responsabilidade individual de beber diretamente da fonte de água viva, que é a palavra de Deus. Você tem acesso à verdade e tem dentro de você o Espírito que foi dado para te guiar nela. A questão é, quem você vai seguir? Lembre-se, no dia em que toda a carne será julgada, ninguém estará lá para responder por você, seja pastor, padre, mãe, pai ou qualquer que seja. Será apenas você e Deus. Para terminar, eu gostaria de deixar claro que eu não sou especialista em nenhuma área bíblica. Não sou teólogo, doutor ou nada do tipo. Sou apenas um discípulo como você, querendo viver de acordo com a verdade, buscando ser um imitador do nosso Messias. Eu estarei compartilhando aqui alguns estudos feitos por mim mesmo, fruto do que tenho aprendido nos últimos anos, além de traduções de materiais e estudos produzidos por especialistas, tais como historiadores, linguistas, doutores em teologia, que têm contribuído de maneira extraordinária no meu aprendizado e especialmente na minha vida espiritual. Eu espero que vocês aproveitem bem o que será disponibilizado aqui, pois sem dúvida nenhuma, esse é o momento, é a hora, esse é o tempo de restaurar. Fiquem na paz do nosso Deus, Jeová, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, em nome do seu Filho, Yeshua, Jesus, o Messias prometido, nosso Senhor e Salvador. Shalom e até o próximo vídeo.